Olá, olá, boa tarde a todas e a todos. Nós hoje estamos aqui com a professora Janaína Weisheimer para mais uma palestra da série Neurociência e Linguagem, do Laboratório de Linguagem e Cognição da Unifesp. A professora Janaína vai falar da palestra Análise Computacional da Linguagem, Relações com o Desenvolvimento e o Declínio Cognitivo. E eu vou apresentar aqui para vocês rapidamente a professora Janaína, que possui graduação em Letras, Português e Inglês pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade também do Vale do Rio dos Sinos e doutorado em Letras e Inglês e Literatura Correspondente pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela realizou estágio pós-doutoral no Cultus Cognitive Electrophysiology Lab na University of California, San Diego. É professora associada do Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. É membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, atuando na linha de pesquisa sobre ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras e colaboradora no Instituto do Cérebro da UFRN. Tem experiência na área de psicolinguística, com ênfase em aprendizagem de inglês como segunda língua, atuando principalmente nos seguintes temas: memória operacional e desenvolvimento de habilidades na L1 e L2, especialmente na fala, leitura e escrita e aprendizagem mediada por tecnologias digitais. Seus interesses atuais de pesquisa estão voltados para o estudo dos correlatos neurais e comportamentais da leitura, da dislexia e do bilinguismo através dos estudos de eletroencefalografia e neuropsicológicos. Eu quero agradecer demais a disponibilidade, Janaína, de estar aqui conosco nessa tarde. Aqui em São Paulo, uma tarde fria, né, para falar para a gente de todas essas coisas, também dos seus estudos mais atuais e do seu lab lá na UFRN, e estamos muito contentes com o seu aceite, com a sua disponibilidade. Sinta-se à vontade aqui. Muito obrigada, Rafael, pelo convite, Indaiá também pelo convite, pela acolhida. É um grande prazer esse convite que começou lá em 2020, né, Rafael? Exatamente. A organização desse laboratório, porque já tem quase um ano que a gente está combinando, né, esse evento, e eu estou muito feliz de estar aqui, muito assim, muito honrada de poder estar aqui falando um pouquinho mais da nossa pesquisa. O Rafael falou que eu podia fazer propaganda do laboratório, então Sim, com certeza. vou falar bastante do laboratório e vou mostrar para vocês. Eu trouxe três estudos, né, sobre os quais eu vou falar, os três envolvendo a nossa análise computacional da linguagem com a ferramenta Speech Graphs, que foi criada no Instituto do Cérebro, em Natal, aqui. E aí vou mostrar esses estudos para vocês, e eu gostaria muito de, no final, poder conversar, dialogar com vocês, trocar uma ideia, né, entre os laboratórios, porque isso é a parte mais interessante, né, essa é a parte mais rica. Então, eu vou compartilhar aqui. Certo. Eu gostaria de falar para o pessoal que eles podem fazer perguntas aqui no chat e eu tinha combinado com a Janaína que posso enviar essas perguntas enquanto ela está fazendo a fala dela, tá bom, pessoal? Eu vou lendo aqui, então vocês podem enviar. É, muito bom. A Fernanda também, Miranda está aqui, que também é do Labs, a Indaiá. Ótimo! Vocês estão conseguindo ver os meus slides? Sim, sim, sim. Ok. Então, qualquer probleminha técnico que tiver, se eu cair, se a conexão, se der algum problema na conexão, tu me avisa, tá, Rafael? Tá bom, pode deixar. Não estou mais vendo vocês. Então tá, gente. Bom, então, como eu falei, aqui no Instituto do Cérebro, na UFRN, na verdade, eu estou lotada no Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas, né? Eu sou professora de inglês e de linguística nesse departamento, mas a minha pesquisa, ela se dá em dois ambientes. No LELIN, que é o Laboratório Experimental de Estudos em Linguagem, que eu coordeno junto com a professora Marraiana Godoy, aqui da UFRN também, e no Instituto do Cérebro, da UFRN, que é onde eu realizo a maior parte da minha pesquisa.
Oi, pessoal. Será que aconteceu só comigo aqui Não, acho uma que paradinha? Travou. acho que foi a Janaína mesmo. Travou. Beleza, vamos esperar um pouquinho para ver se ela volta. Uhum. Né? No Instituto do Cérebro, eu integro... Oi, Jana. Você deu uma travadinha aqui. Se você quiser voltar e falar um pouquinho do início. Foi. Ai, desculpa, gente. Não, Então, imagina, isso aqui acontece normalmente. que bom que vocês me avisaram rápido e eu continuava ouvindo vocês. Enfim, vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho, que eu estava bem falando do laboratório, né? Exatamente. Tá bom. Então, aqui no laboratório coordenado pelo professor Siddhartha Ribeiro, eu trabalho na linha de pesquisa que investiga, entre outras coisas, a consolidação de memórias de aprendizagem. Né? E a gente tem projetos que envolvem sono, consolidação de aprendizagem, e projetos em linguística, ciência translacional, que é aqueles que pretendem fazer essa ponte, essa ligação com a educação e transpor esses conhecimentos da neurociência para a sala de aula. Então, é mais ou menos, esse é o briefing do laboratório. Bom, nesse laboratório, coordenado pelo professor Siddhartha, essa história começa mais ou menos em 2011, então faz uns 10 anos, que a pesquisadora Natália Mota, juntamente com outros colegas, né, do Instituto do Cérebro, criou essa ferramenta computacional de análise de linguagem que chama SpeechGraphs. Então, desde lá, já faz mais ou menos 10 anos, desde lá a gente vem trabalhando, testando, né, o poder não só descritivo, mas preditivo dessa ferramenta em diversas populações clínicas, populações típicas, diversas idades, diversas línguas, como eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Não vai dar para mostrar tudo, mas eu selecionei aqui, fiz um recorte de alguns estudos para a gente conversar, e quem ficar interessado, né, nos demais estudos, eu posso mandar para vocês. Então, a Natália, ela é da psiquiatria, né, ela é médica, psiquiatra, e o interesse dela original para desenvolver essa ferramenta foi que ela percebeu que existia uma lacuna no diagnóstico, né, ela trabalhava com pacientes esquizofrênicos na época, e ela observou que tinha uma lacuna muito grande no diagnóstico, que era feito, então, pelos psiquiatras no consultório, né? Então, ela desenvolveu uma ferramenta que, através do discurso oral, e principalmente do relato onírico dos pacientes, ela conseguiu, essa ferramenta, distinguir, né, diferentes transtornos mentais. Ela trabalhou com esquizofrenia, bipolaridade e grupos controles, e essa ferramenta, então, teve um poder de confiabilidade na distinção desses grupos de mais de 90%, certo? Então, a partir daí, começou uma série de estudos, né, que a Natália desenvolveu como coordenadora dos projetos. Ela publicou desde lá vários papers tratando de diferentes populações clínicas, usando a ferramenta e testando a confiabilidade da ferramenta. E aí, mais ou menos nessa época, em 2012, nós fomos agraciados com um edital, que era um edital financiado pelo Observatório da Educação, do MEC, e nós tivemos verba para acompanhar durante 4 anos, aqui em Natal, no Instituto Cérebro da PUC, no Rio Grande do Sul, coordenado pelo professor Augusto Buchweitz, e no Laboratório de Linguagem e Processos Cognitivos da UFSC, em Florianópolis, coordenado pela Maílce Mota, nós tivemos esse financiamento, né, durante 4 anos, para acompanhar crianças que estivessem em risco de transtorno de aprendizagem na escola pública. Então, aqui em Natal, a gente teve mais de cerca de 280 participantes de 6 escolas públicas, e a gente acompanhou eles durante a fase de alfabetização, né, do 1º ao 4º ano do ensino fundamental 1. E o mesmo projeto foi desenvolvido, então, no INSER e no LabLink. Também nessa época, né, houve uma convergência de oportunidades. Nessa época também, eu e a Natália participamos da Escola Latino-Americana de Neurociência e Educação, e lá nós conhecemos a pesquisadora Silvia Bung, que é da Universidade na Califórnia, São Francisco, Oakland. Não, esqueci o nome agora. Gente, me ajudem. Universidade famosa, Ivy League, em São Francisco.
Puxa, esqueci o nome. Enfim. De importância, qualquer coisa a gente lembra aqui durante a fala. Isso, mas enfim, vocês podem dar um Google lá, né? Então, a gente conheceu a professora Silvia Bung e trocou ideias com ela, né? Apresentou a ferramenta Speech Graphs para ela, e ela se mostrou bastante interessada. Ela coordena um laboratório especializado em desenvolvimento infantil, né? E ela se mostrou bastante interessada em desenvolver esse projeto aqui no Berkeley, aqui no Brasil. Berkeley, lembrei. Bom, e aí a gente fez uma parceria com a professora Silvia Bung, lá da Universidade de Berkeley, e a gente então decidiu usar essa população, essa amostra, né, de crianças grandes, essa amostra grande que a gente tinha de crianças em fase de literacia emergente, ali no ciclo de alfabetização, e a gente resolveu, então, como a gente já tinha esses dados de populações clínicas adultas, a gente resolveu investigar como se dava a organização do pensamento, organização mental, através da conectividade da fala, nessa população de crianças. A gente sabe que nessa linha de desenvolvimento, né, ao longo da vida, a cognição e a linguagem têm uma relação bastante estreita, mas essa relação, ela é diferente em cada momento da vida. Então, a gente começou investigando as crianças e depois, hoje, a gente está se dedicando, como eu vou mostrar para vocês, à população longeva, né, na velhice. Bom, aí a motivação para esse estudo com as crianças foi, como eu já falei, tentar ver qual é essa relação da organização do pensamento e da conectividade da fala nesse desenvolvimento típico. A gente sabe que a alfabetização é um marco, né, cognitivo na vida da criança. Vocês sabem que muito do processamento mais complexo que a criança vai poder fazer a partir da alfabetização, né, aumenta muito esse espectro, essa gama de processamentos. E a oralidade, a gente também sabe que a oralidade da criança muda muito quando ela é alfabetizada, quando ela passa por esse processo de alfabetização. Então, a gente quis explorar a conectividade da fala através dessa ferramenta. E, principalmente no meu caso, né, que eu investigo memória especificamente, eu tinha interesse em saber, existe essa pergunta, né, na literatura científica, que é um pouco aberta ainda, de qual sistema de memória que ele é mais impactante na fase da literacia emergente. Então, essa foi a nossa motivação. Nesse estudo, nós contamos com, que foi um recorte, né, na população do Acerta, e a gente contou, então, com 76 crianças das escolas públicas, e um dos critérios para a gente aplicar para esse edital do Observatório de Educação na época, era a gente usar a Provinha Brasil, né, no nosso repertório de instrumentos de coleta de dados, né? Então, esse era um requerimento do edital. Então, a gente testou leitura e matemática através da Provinha Brasil, que na época, né, era um instrumento utilizado, e essas crianças também, elas passaram por testes de memória de trabalho, de memória de curto prazo e longo prazo, fizeram teste de teoria da mente e também triagem de QI. Bom, no teste de memória de curto prazo, com essas crianças, a gente usou um protocolo que a Natália já vinha usando nos estudos dela, que é um protocolo de imagens de valência afetiva. Então, as crianças viam imagens, e a partir dessas imagens, elas tinham que criar pequenas histórias, que elas narravam oralmente para a gente. O teste de longo prazo, de memória de longo prazo, foi, na verdade, um relato onírico, né? Como o carro-chefe do nosso laboratório aqui é pesquisa com sonhos, a gente achou interessante aplicar o mesmo protocolo, que era contar um sonho que tinha tido recentemente. Então, a gente usou esse protocolo pela primeira vez com as crianças. Bom, em termos de análise de grafos, aqui a gente não vai ter muito tempo para entrar nisso a fundo, né, de uma forma detalhada, mas a gente tem usado principalmente 2 atributos. Existe uma gama de atributos, né, que o Speech Graphs gera, que podem ser explorados nessas análises, mas a gente tem focado principalmente no Largest Connected Component, que é esse componente conectado, onde a gente tem cada nó. O grafo, ele é uma trajetória das palavras, né? As palavras são representadas por nós, e o movimento, a trajetória dessas palavras no discurso é mostrada pelas arestas, né? Então, quando a gente tem esse componente conectado, a gente tem nós que estão conectados por pelo menos uma aresta. Okay? Isso mede, é um indicador de conectividade do pensamento
ou, né, que expressa através da fala. Bom, e outro atributo de grafo, e aqui sim um atributo mais específico, que tem, né, sido bastante elucidativo nas nossas pesquisas, é o componente mais fortemente conectado. E esse componente ele é um pouquinho diferente do anterior, porque ele inclui apenas aqueles nós que são conectados e formam essa recorrência mais longa, né, no discurso. Então, a gente tem o nó e o eu, que ele é conectado por duas arestas, né, bidirecionadas. Então, esse a gente chama do componente fortemente conectado. Bom, e aí a nossa hipótese, né, com as crianças era de que a gente teria uma correlação entre o desenvolvimento, né, da leitura e a organização do pensamento, a organização mental das crianças. E foi justamente isso que a gente encontrou. A gente encontrou na morfologia do grafo, fica bastante claro, né, da gente visualizar, mas os dados estatísticos foram significativos e eles mostram que à medida que as crianças conseguem um score, né, elas estão progredindo bem na leitura, as que têm um score de leitura maior também têm um score de conectividade de grafo maior e também uma teoria da mente, um QI maior. Então, a gente encontrou uma relação positiva entre todas essas variáveis. E a matemática que a gente acabou ainda não explorando, mas temos aí projetos para explorar também esses dados da matemática que a gente tem. Bom, e o mais interessante desse paper, desses resultados, foi que no nosso modelo, quando a gente ajustou o modelo para controlar QI e teoria da mente, a relação entre leitura e conectividade do grafo não se perdeu. Né? Então, a gente, como teoria da mente e QI já são, normalmente, na literatura apontados como preditores importantes do desenvolvimento da leitura em crianças, a gente conseguiu mostrar, então, com esses dados, que, mais do que QI e teoria da mente, a conectividade do grafo foi capaz de predizer o desenvolvimento das crianças nesse estudo, o desenvolvimento de leitura, né, no caso. Bom, e aí, em relação à memória, a gente publicou um segundo paper também na MBI, em que a gente explorou, com os mesmos dados, a questão dos sistemas de memória, né? E aí a gente percebeu que, nesse processo de alfabetização, a memória que estava mais conectada, mais ligada à conectividade mental das crianças, à organização do pensamento, foi a memória de curto prazo verbal. Né? Então, no momento que a criança tinha que contar aquela história, que ela tinha que criar aquela narrativa baseada em imagens, ela precisou, né, pensar em personagens, pensar no enredo, em estratégias linguísticas, né, para fazer a progressão dessa narrativa, e a gente encontrou, então, uma relação forte entre a memória de curto prazo verbal e essa capacidade de contar uma história mais conectada. Ok? Bom, e a gente tem advogado, né, tem avançado esse argumento de que a ferramenta Speech Graph pode ser um elemento importante para compor o diagnóstico na escola de crianças que estão em risco de transtorno de aprendizagem, não só de transtorno de aprendizagem, mas especificamente de transtorno de leitura, né, de algum transtorno de leitura. Então, a gente desenvolveu esse aplicativo, que chama Interviewer App, que é muito fácil do professor usar em sala de aula para o aluno gravar, né, a sua fala, e a gente pode usar, então, essa ferramenta computacional para classificar, né, aquele indivíduo, aquela criança, segundo os parâmetros que a gente tem de conectividade e desenvolvimento de leitura. Né? Então, a gente pensa, e a gente colocou esse argumento principalmente num capítulo que a gente escreveu no ano passado e publicou nesse livro, que a gente, né, estuda, que revisa várias ferramentas que podem ser usadas pela escola para auxiliar não para traçar um diagnóstico, mas pelo menos para o professor ter um indício, né, do desenvolvimento daquela criança, que pode ser percebido muito antes dela aprender a ler, né? Então, aqui a gente está falando de crianças que começam a narrar uma história a partir de uns 3, 4 anos, e aí, então, antes de desenvolver a leitura, a gente já pode fazer essa triagem para ver como que está a organização do pensamento dela. Bom, e aí esse foi o primeiro estudo. O segundo estudo que eu trouxe para compartilhar aqui com vocês envolve crianças que estão
sendo alfabetizadas em 2 línguas ao mesmo tempo, né? A questão que a gente tinha aqui, ela é bem prática, bem ecológica, né, se a gente for pensar assim, porque a gente tem uma proliferação grande de escolas bilíngues, né, infelizmente elas ainda são na rede, majoritariamente na rede particular, mas a gente tem uma proliferação grande, e existe muita preocupação da comunidade escolar, dos pais, até dos próprios professores e pedagogos, sobre o quanto pode ser prejudicial, na visão, né, leiga, você está sendo alfabetizado nas 2 línguas. Então, até que ponto você ser alfabetizado em inglês pode prejudicar a sua alfabetização no português, né? Então, tem muito essa pergunta de pesquisa atualmente, e a gente achou que seria interessante explorar isso também com análise de grafos. Bom, e aí para fazer esse estudo, a gente fez uma parceria com o Labico, que é o Laboratório de Bilinguismo e Cognição da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenado pela professora Ingrid Finger. E então a gente fez um estudo piloto que está submetido para publicação, e agora em agosto a gente vai começar a coleta oficial desse estudo. A gente tem crianças nesse estudo que estão em educação bilíngue, como eu falei, né? Elas estão numa escola em que a língua inglesa, ela não só é uma língua ensinada, mas ela permeia a convivência das crianças do dia a dia, né? Então, a criança tem o inglês presente desde a brincadeira no parque até a instrução de outras disciplinas. Por exemplo, conteúdo de matemática, ciências, história, é ensinado também em inglês e em português. E, além disso, a criança está passando pelo processo de alfabetização nas 2 línguas. Então, esse é o nosso contexto de educação bilíngue, que é diferente, né, do contexto do ensino de uma L2, depois a gente pode conversar um pouquinho mais, se vocês quiserem, sobre isso. Bom, esse segundo estudo, ele foi inspirado num estudo conduzido pelo Augusto Buchwitz e a Joana Luz, na PUC do Rio Grande do Sul, e onde eles aplicaram também o speech graphs e análise de grafos em narrativas escritas de crianças, né, em fase de alfabetização, que foram as mesmas crianças daquele projeto Acerta, que eu mostrei para vocês no início. Então, a Joana e o Augusto viram que o speech graphs foi uma ferramenta eficaz aqui para distinguir bons e maus leitores e crianças disléxicas através das suas narrativas escritas a partir de uma sequência de figuras. Então, a gente usou esse estudo como base e resolveu coletar, então, dados escritos, né, de textos escritos. Então, no nosso caso, as crianças escreveram narrativas a partir de figuras, elas tinham figuras diferentes para escrever a sua história em inglês e em português, né, então a mesma criança produziu uma história em inglês e português, e a gente contrabalanceou essas histórias e as línguas para não ter efeito de ordem de tarefas, né. Bom, e aí a nossa hipótese aqui é um estudo bastante exploratório ainda, trata-se de um piloto, mas a nossa hipótese que se confirmou era de que a organização do pensamento da criança não seria prejudicado em uma acomodação na memória, no cérebro de outro sistema linguístico, né? Então, o que a gente viu estatisticamente foi isso. Eu trouxe aqui um exemplo da mesma criança escrevendo, né, em L1 e L2, e a gente vê que o índice de conectividade, que é aquele LSC, ele é parecido, né, e estatisticamente igual nas 2 línguas. Da mesma maneira, crianças que tinham uma baixa conectividade na língua materna também apresentaram uma baixa conectividade na sua segunda língua, né? Então, a partir daí, a gente concluiu que não haveria uma perda, né, um comprometimento da organização do pensamento da criança, mas ela se desenvolveria nas 2 línguas de forma paralela. Outra preocupação que a gente tinha nesse estudo específico, e que é uma preocupação do nosso laboratório, né, como um todo, é achar marcadores linguísticos da conectividade do pensamento, né? Então, a gente vem procurando refinar esses estudos, comparando, usando speech graphs e análise de grafos, tentando achar relações com marcadores linguísticos. E um dos marcadores que a gente explorou, que, assim, intuitivamente nos parecia bastante pertinente, foi a complexidade sintática, né? Que, como o grafo
o componente conectado do grafo LSC tem a ver com essa recorrência longa no discurso, a gente achou que ele teria uma correspondência com a complexidade sintática, que a gente mediu através do índice de subordinação, chamado de T-units, que consiste de uma oração independente com as suas orações dependentes ali, subordinadas, atachadas a ela, né? Então, o que a gente viu, a gente procurou, então, explorar essa correlação, e a gente encontrou na L1 uma correlação mais forte, mas tanto na L1 quanto na L2, as correlações foram significativas, estatisticamente positivas, como esperadas, e a gente concluiu, então, que o atributo de conectividade na escrita, né, do pensamento, correspondia, né, estava ligado, associado ao desenvolvimento da complexidade sintática das crianças, tanto na L1 quanto na L2. Bom, aí, para concluir esse segundo estudo, a gente tem, assim, falado bastante, argumentado bastante a favor dessa vantagem, né, bilíngue. Claro que isso a gente tem que sempre dizer com cautela, né, porque é uma área muito nova de pesquisa e muita coisa precisa ser feita ainda, mas a gente entende que, além das oportunidades linguísticas, o bilinguismo fornece também, como a gente pode ver aqui através da conectividade, fornece um desenvolvimento para a criança que expande o domínio linguístico, né, e também é um desenvolvimento cognitivo. Isso faz bastante sentido, né, pensando que a gente teve no ano passado as primeiras normas, né, e diretrizes para a regulamentação do bilinguismo e do multilinguismo do país. Então, a gente acha que essa discussão precisa permear, né, precisa estar nos ambientes de formação de professores, urgentemente. E aí, como eu falei, desenvolver, assim, essa visão não só mais heteroglóssica, né, do bilinguismo, mas também entender de uma forma ampla que o bilinguismo envolve o desenvolvimento de competências que não só as competências linguísticas. Então, ampliar a discussão acerca do bilinguismo. Bom, e aí, por fim, mas não menos importante, tem o nosso último estudo que eu vou apresentar aqui para vocês, né, de forma bastante breve, que é um estudo que a gente vem desenvolvendo recentemente, né, a Bárbara, que é colaboradora nesse estudo, está aqui assistindo a gente, e a gente está olhando, então, nesse estudo, para o outro extremo desse espectro, desse contínuo. Então, a gente já tem os dados de populações clínicas adultas, de crianças em fase de desenvolvimento típico, de crianças em risco de transtorno, temos dados com bilíngues e crianças em biliteracia, então nos pareceu lógico e bastante relevante a gente olhar, então, para a chamada reserva cognitiva, né, e o declínio cognitivo, que é típico no caso da demência aqui de Alzheimer, que é a que a gente tratou. Certo? Então, qual foi a parceria, em primeiro lugar, que a gente fez para esse estudo? Foi, então, uma parceria com o GEMP, que é o Grupo de Estudos em Neurolinguística e Psicolinguística da PUC, do Rio Grande do Sul, coordenado pela professora Lilian Hibner, e a gente, então, fez essa parceria e olhou para a conectividade de fala, que voltando para o discurso oral, tá, gente? Então, olhou para essa conectividade de fala, relacionando mais uma vez com sistemas de memória e com a demência de Alzheimer. Esse artigo está aceito para publicação, né, ele está em fase de pré-preparo para sair no Journal of Alzheimer's Disease, deve estar saindo aí nas próximas semanas. Bom, a motivação para esse estudo, então, é essa necessidade, né, como a Natália teve lá no início em relação aos pacientes, né, esquizofrênicos, agora é essa necessidade, mais uma vez, de aprimorar o diagnóstico, né. A gente sabe que a linguagem hoje já é consolidada como um preditor potencial e importante no diagnóstico precoce, né, da demência de Alzheimer. Então, a gente pretendeu usar essa ferramenta para tentar desvendar um pouquinho mais essa relação entre a linguagem e o declínio cognitivo. Bom, e aí, mais uma vez, a memória, né, a gente tem estudos que mostram que a memória semântica, ela tende a se manter estável e até melhorar, né,
com um envelhecimento típico, mas que nas doenças degenerativas, né, tem se acumulados estudos que mostram que, principalmente na demência de Alzheimer, existe uma deteriorização da memória semântica. Outros estudos mostram ainda, né, que a conectividade da fala, ela é afetada, como a gente mesmo já mostrou no nosso grupo, mas tem outros estudos pelas funções executivas, incluindo aí os sistemas de memória. E, por fim, a gente tem esse interesse, né, o laboratório GEMP, o laboratório coordenado pela professora Lilian, tem essa preocupação em gerar intervenções de estimulação linguística, né, já que a linguagem, a perda da linguagem está tão associada ao início da demência, no diagnóstico, a ideia é oferecer, então, intervenções que tragam estimulação linguística para fazer esse tratamento não farmacológico do Alzheimer, que se soma, claro, obviamente, ao tratamento não farmacológico. Quer dizer, desculpa, farmacológico, né? Se soma ao tratamento farmacológico. Bom, e aí nesse estudo, né, esse estudo contou com 72 participantes, 24 deles com demência de Alzheimer, 48 controles, e a gente utilizou uma bateria de testes que foi desenvolvido pelo GEMP, na PUC do Rio Grande do Sul, que é a bateria de avaliação de linguagem e envelhecimento. Então, nessa bateria, eles fizeram testes, o Mini-Mental, né, que é um teste de avaliação cognitiva, de declínio cognitivo, fizeram uma escala de depressão geriátrica e fizeram uma escala, um teste, um questionário sobre uso funcional da linguagem. Além disso, teve uma tarefa oral, né, que foi essa tirinha que está aqui, mais uma vez a gente trabalhou com a história, com a narrativa. Dessa vez, eles mantinham, né, a narrativa na frente deles, foi uma gravação oral, e eles tinham que contar essa história do menino que encontrava um cachorrinho, levava o cachorro para casa. Então, essa foi a tarefa oral. A tarefa de memória semântica consistiu na nomeação de figuras, e a tarefa de memória episódica, ela consistiu na nomeação e também categorização, associação semântica de elementos, né, tematicamente relacionados, em categorias, nas mesmas categorias. E fizemos análise, obviamente, com o Speech Graphs. Bom, e aí a nossa hipótese aqui é de que a gente veria, né, assim, junto com o declínio cognitivo, a gente veria também um declínio na cognição, na capacidade de conectividade de fala desses pacientes. Esses pacientes que eles foram pareados com controles, eles foram pareados por estado socioeconômico, idade, sexo e nível de escolaridade, né? Então, aqui a gente pode ver através do grafo, que fica já bastante evidente, né, a diferença no número de arestas e nos dois atributos de conectividade que a gente usa, comparando o sujeito-controle, então, na narrativa do sujeito com demência de Alzheimer. Bom, em relação à nossa segunda pergunta de pesquisa, que era a associação entre conectividade e memória, sistemas de memória, a gente viu aqui, acho que está meio difícil de vocês verem, mas em relação à memória semântica, a gente encontrou aquilo que a literatura já vem mostrando, né? E aqui a gente encontrou, a gente avançou um passo, deu um passo além, mostrando então a relação entre o atributo de conectividade do grafo, que está aqui no eixo X, e a medida de memória semântica, né? Então, vocês podem ver que em relação aos pacientes de Alzheimer, que estão representados aqui com a linha vermelha, a gente vê que existe uma relação estatisticamente significativa, mostrando que aqueles que têm mais conectividade na sua fala, também têm mais memória semântica. Já para os controles, essa relação não existiu. Vocês veem que ali na linha azul, essa relação não foi significativa. Em relação à memória episódica, a gente achou um panorama oposto, né, que também vai bastante ao encontro do que a literatura tem mostrado. E a associação aqui com a conectividade se dá ao contrário. Então, no caso dos controles, né, principalmente se vocês forem olhar nesse componente fortemente conectado aqui, a gente vê uma relação bastante direta na linha azul, né, mostrando que à medida que os idosos têm mais conectividade de fala, eles também têm mais memória episódica.
Já na demência de Alzheimer, que aqui está representada em vermelho, a gente não achou uma relação entre memória episódica e atributos de grafo. Então, mostrando que, assim, no desenvolvimento típico, né, a gente vê que a conectividade está mais relacionada à memória episódica, e no desenvolvimento atípico, aqui, com a demência de Alzheimer, a memória semântica é a que está mais relacionada à conectividade de fala. Bom, e aí já chegando aqui às considerações finais, em relação aos 3 estudos, né, gente, apresentados, a gente vê, então, uma relação entre a organização de pensamento, ou organização, né, da fala e da escrita, a memória e a linguagem, tanto durante o desenvolvimento infantil, típico e atípico, quanto no declínio cognitivo na longevidade. E também a gente, né, considera que esses nossos estudos juntos, eles atestam a favor do poder descritivo, não só preditivo, mas também descritivo no diagnóstico, preditivo no prognóstico, né, da análise computacional, através dessa ferramenta SpeechGraphs, relacionando com desenvolvimento, seja desenvolvimento da leitura, seja progressão, no caso do declínio cognitivo no Alzheimer. Bom, e aí era isso, eu queria agradecer a atenção de vocês, dizer que eu estou disponível aqui para conversar, e agradecer também aqui as nossas instituições e financiamento da nossa pesquisa. Vou voltar. Oi, Janaína. Nossa, muito interessante. Nós gostamos eu gostei de todos os estudos. Foi muito legal você ter mostrado nessa linha, né, de todos os estudos que vocês fizeram, desde as crianças, né, até chegando crianças que têm algum já início de algum transtorno, e depois chegando aos adultos e idosos, né? Muito bacana. É um conjunto de dados fenomenal que vocês têm, né? E várias parcerias também, achei isso muito bacana também. Obrigada, Rafael, pelo teu feedback. No caso, principalmente dos estudos em Alzheimer, esse é o primeiro de uns 4 estudos que a gente já tem, esse, né, que foi publicado agora, que eu apresentei para vocês, é um entre 4 estudos que a gente tem, né, assim, a gente tem, a Bárbara está aqui, né, também, que é desse grupo de pesquisa, a gente tem 4 tarefas orais, né, esses idosos, então, fazendo tarefas orais de reconto de história, contando notícia, interpretando uma piada, uma história engraçada. Então, a gente tem tarefas orais de natureza distinta, onde a gente acha que a gente está explorando que vão ter sistemas de memória distintos ali impactando, né? A gente quer também começar a explorar agora uma escala de sentimento, a exemplo do que a gente explorou aqui nos sonhos pandêmicos, que foi um estudo que eu nem consegui mostrar para vocês, mas a gente explorou essa relação dos sonhos na pandemia com escala mental de sentimento. Então, a gente tem também essa ideia de ver nos pacientes com demência de Alzheimer essa relação de diferentes sistemas de memória, diferentes tarefas de produção oral, né, procurando aí a melhor tarefa para fazer, então, essa estimulação linguística depois, e tentando olhar também para essa questão da depressão e do sentimento, né, associado né, aos sintomas. Então, tem bastante coisa ainda vindo. Nossa, muita coisa mesmo. E assim, até a Indaiá comentou comigo aqui rapidinho no WhatsApp que a sua palestra, ela conversa muito com uma primeira palestra que nós tivemos aqui que abriu nossa série, que é a palestra da Bruna Seixas, que é de uma universidade lá do Canadá. Não sei se você chegou, mas a palestra também chegou a dar uma olhada, que está lá no canal do YouTube do LabLink, que inclusive convido a todos para dar uma olhada, assistirem as outras palestras que já foram realizadas e se inscrever no canal, né? E ela falou bastante dessa coisa do contar histórias e de como eles conseguem, de como ocorre, né, nas pessoas com alguma já início de demência, e como é que eles conseguem diagnosticar também esse início do declínio cognitivo, com base também nas memórias que são semânticas, que são afetivas, né, e alguns testes. Isso ficou, a sua palestra também veio
casar, digamos assim, com isso que ela já tinha falado bastante. Agora, também outra coisa aqui, eu vou passar para saber se alguém tem alguma pergunta, e se vocês quiserem também colocar alguma pergunta no chat, mas também fiquei aqui muito curioso para saber, para entender melhor do Speedcrafts que você mostrou, porque eu acho que merece, estou aqui, estou vendo a Indaiá aqui, eu não sei se a Fernanda também está aqui, mas acho que merecia também uma outra palestra só para falar do Speedgraphs mais detalhadamente, desses gráficos e grafos todos aqui. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso melhor, Jana, mas já fica aqui um convite para você vir falar só sobre esse assunto, porque é fantástico, né? E como é que os gráficos mostram todas essas relações? Eu entendo muito pouco, então, para mim ia ser muito interessante se você pudesse falar um pouco mais de como que vocês desenvolveram, de onde vem essa técnica. Eu tinha uma pergunta também sobre isso, Rafael, talvez eu possa complementar. E aí a Pode sim. Janaína já responde de uma vez, porque acho que é o mesmo tópico. Marcelo também, que está aqui, Janaína, Marcelo também, professor da Unifesp, também trabalha com bilinguismo, com teoria gerativa, e diz que também quer saber sobre os speechcrafts. E eu fiquei também impressionada, né, com o poder de previsão do modelo. E eu tenho duas perguntas. A primeira é assim, como é que se faz o recorte, né, dentro dessa conectividade entre o que é do domínio, digamos, da competência e que está dentro da normalidade ou do desenvolvimento típico e o que é do domínio da performance, né? Porque algumas pessoas vão ter maior capacidade de elaboração, de contar a história de uma forma mais conectada, são mais prolixas. Então, se tem algum corte dentro desse modelo que vai separar o que é normal, o que é típico do atípico, né? E olhando também para essas diferenças de performance. E a outra questão é sobre as diferentes línguas, né? As tipologias linguísticas, como é que o Speechgraph lida com isso? Porque tem línguas que têm mais encaixamentos, então isso vai dar maior conectividade, e tem línguas que têm menor encaixamento, mais isolamento das unidades. Então, achei impressionante, te parabenizo pelos estudos todos, e acho que a gente tem muito a aprender como trabalhar como laboratório, né? Nessa rede de colaboração. Acho que é fantástico. Te agradeço muito. Muito legal, obrigada pelas perguntas, gente. Boa tarde, Marcelo, bom te ver aqui também. Bom te ver aqui, Janaína. Muito bom. Obrigada pela presença, muita honra. E eu vou ver se não sei se eu tive memória de trabalho suficiente para guardar todas as perguntas aqui reverberando. Se eu esquecer alguma coisa, vocês me falam, tá? Mas, assim, primeiro, a questão da narrativa, né? A gente tem visto, por isso que a gente tem explorado mais esse gênero narrativo, porque a gente viu lá com as crianças que, quando elas aprendem a ler, elas mudam radicalmente o modo de contar a história, né? Então, elas começam a partir de uma recorrência curta, que é aquele, e daí eu abri a porta, e daí eu peguei o cachorro, né? Então, isso no grafo, ele vira uma recorrência curta. Quando a criança aprende a ler, a gente percebeu que, aos poucos, essa recorrência curta, ela vai dando lugar à recorrência longa, que é esse atributo de conectividade que a gente está investigando aqui do LSC e do LCC, né? Porque a criança consegue não só, e isso está muito junto com a memória de curto prazo, né? Porque para contar a história, a criança precisa pensar na macroestrutura, na microestrutura, precisa pensar nos personagens da história, no enredo, na sequência de ações, isso tudo requer que ela tenha um desenvolvimento que vai acontecendo aí, coincidentemente, né, ou não, da memória de curto prazo verbal, né? Então, isso tudo vai se mostrando muito claramente nessa atividade, nessa tarefa narrativa. E a gente viu lá no outro extremo, né, com os pacientes de Alzheimer, o contrário. Se vocês forem analisar, eu não trouxe aqui excertos ou histórias para vocês lerem, mas se vocês forem olhar as histórias, é mais ou menos parecido com aquela história da criança antes da alfabetização.
Tem recorrências curtas, né? A gente volta a ter as recorrências curtas. Então, a narrativa se mostrou um meio muito interessante da gente ver essas diferenças. Mas agora a gente tem um projeto que é com a professora Érica Rodrigues e com a Ingrid Finger, a professora Érica, né, da PUC do Rio de Janeiro. A gente tem um projeto bem interessante com ela, que a gente está explorando L1 e L2, e a gente está vendo gêneros diferentes, gênero argumentativo e gênero narrativo, né? A Natália tem muitas hipóteses sobre como o grafo vai... A gente não tem nenhum estudo em grafos com gênero argumentativo ainda, então a gente está trabalhando com os meninos do ensino médio para tentar ver como que vai, né, como que esses dois gêneros vão se comportar em termos do grafo. E em relação à tipologia linguística, a gente só tem estudo, por enquanto, com português e inglês, mas a gente está desenvolvendo com a professora Roxana, não vou lembrar o sobrenome dela, eu acho que é Batezuta, da Universidade de Missouri, nos Estados Unidos. A gente está desenvolvendo um estudo com ela, com bilíngues hispânicos, chineses, né, são nativos americanos, aprendizes de chinês e de espanhol como segunda língua, e a gente está usando com eles também a ferramenta SpeechGraphs, né, que está passando por umas adaptações para conseguir ser usada no chinês, mas para o espanhol ela funciona já tranquilo. Então, a gente vai ter esses dados, né, para tentar olhar para a tipologia linguística mais a seguir, né? Então, isso em relação a uma das perguntas. Bom, o SpeechGraphs, ele mede, como vocês perceberam, na verdade, eu posso passar para vocês, se vocês têm interesse, tem uma sequência de 5 aulas que a Natália Mota deu no encontro que teve da SBPC em 2020, ela fez um mini curso de 5 aulas só sobre SpeechGraphs e ficou gravado, eu tenho esse link, posso passar para vocês. Porque aí vocês podem, de repente, assistir essas aulas, que é bastante legal, para começar. Mas a gente pode fazer um mini curso, né? A gente pode combinar de fazer um mini curso, talvez, porque eu acho que a gente precisa de muitas horas para conseguir ali entender o que o grafo mede, né? Mas, assim, de uma forma bem geral, ele mede a relação entre arestas e nós, né? Então, essa proporção entre número de arestas e nós, que são as palavras que não são repetidas na fala ou na escrita, essa relação é medida, é o que gera o atributo de conectividade, né? E aí a gente vai ver também essas recorrências, que podem ser longas, que é quando eu repito, mas eu repito a informação num loop grande, né, que é a subordinação ou a coordenação, e quando eu faço aquelas repetições curtas. Por exemplo, a gente tem dados com bilíngues adultos, que eu não mostrei aqui para vocês hoje. Mas o bilíngue, a gente usou SpeechGraphs para tentar ser um marcador, um indexador de proficiência na L2, tá? Para tentar, assim, usar junto com isso, vamos falar assim, o exame de TOEFL. Então, será que a gente pode usar um exame de TOEFL? Só que o exame de TOEFL, a parte oral é muito difícil de medir, né? Porque você tem uma escala ali super subjetiva e aqueles examinadores ficam ali. Já se a gente conseguir usar uma maneira assim de usar essa métrica do SpeechGraphs, a gente pode contribuir para esse nivelamento de proficiência em L2. E o que a gente viu através do SpeechGraphs é que o aprendiz de nível mais iniciante, básico, ele faz essas recorrências curtas, como a criança. Então, ele fica assim, there's a machine, there's a washing machine, there's a dishwashing machine, sabe? Ele fica nessas buscas lexicais. A gente vê que ele faz loops de 1 nó, loop de 2 nó, que são essas recorrências curtas, que estão presentes na criança antes de ler, e estão presentes também nos sujeitos com atipia, da população clínica, que é mais ou menos parecido. Aí, na L2, quando o sujeito bilíngue vai se desenvolvendo, um dos marcadores do SpeechGraphs de proficiência é a mesma coisa, é quando o aprendiz para de fazer recorrências curtas e começa a fazer essas recorrências mais longas. Então, a gente também tem olhado para falantes bilíngues adultos, né? Jana, esses nós que você falou correspondem mais ou menos aos nós sintáticos de categoria? Não. Não, ele não faz distinção. Por exemplo, se eu tiver a palavra correr, correndo, corre, para o SpeechGraphs, cada palavra vai ser um nó. Ele
ele não vai associar isso de uma forma nem sintática nem semântica. Mas existem outras ferramentas. Por exemplo, nesse estudo que a gente fez aqui no ano passado dos sonhos pandêmicos, a gente usou 2 ferramentas de análise computacional. A gente usou o Fast Text, que é uma ferramenta de latência semântica. Então, o que ela faz? Porque a gente queria ver o conteúdo temático dos sonhos, né? Então, a gente usou o Fast Text, que ele tem marcadores, né, classificadores, que a gente pode pré-definir, temáticos. Então, a gente queria ver, por exemplo, nos sonhos pandêmicos, se teria mais ocorrência de palavras como contaminação, higiene, prevenção, né? A gente elegeu alguns itens temáticos e a gente ensinou esses classificadores do Fast Text a comparar, então, os sonhos pré-pandêmicos com os sonhos pandêmicos. E aí a gente conseguiu ver essa diferença temática. Então, essas ferramentas de latência semântica, elas conseguem dar mais conta disso. E, ao mesmo tempo, a gente usou nesse estudo também o Speech Graphs para ver alguma diferença na conectividade. Só que aí a gente não encontrou nenhuma diferença em relação aos sonhos pandêmicos. Mas, então, existem várias ferramentas que a gente pode usar de uma forma colaborativa para ver diferentes aspectos. Muito bacana. Eu estou vendo aqui que o Marcelo tá com a mão levantada. O Marcelo gostaria de fazer uma pergunta? Sim. Então, Jana, não vou te chamar de Janaína. Eu tô sem voz, não, né? Não, a gente está te ouvindo. Ah, então tá bom. Jana, eu ia te fazer uma pergunta, eu fiquei pensando, o problema é o Speech Graphs mesmo. Acho que você tem que mandar esse link desse curso que eu fiquei super interessado, porque eu tenho uma escola bilíngue, que eu não faço consultoria, mas é uma escola que eu desenhei o programa deles antes de entrar na Unifesp, e aí eles não me deixavam sair, eu falei, a gente faz uma troca, eu venho, observo a aula, gravo, né, levanto dados dos alunos, então assim, eu tenho acesso a basicamente qualquer coisa que eu quiser para ajudar com pesquisa, e você sabe o quão difícil isso é, né, inclusive recentemente um aluno meu que estava fazendo TCC, precisava de dados de educação bilíngue, e ele procurou, acho que ele precisava de 3 pelo menos, ele procurou assim, trocentas escolas, e só 2 abriram, aí eu fui lá pedir, eles abriram na hora, disse, não precisava nem perguntar, era só, então, isso é muito legal, e recentemente, eles entraram em contato comigo, e aí essa é a troca, de vez em quando eles me procuram com algum problema, e o problema que eles tinham é uma menina que justamente é borderline, eles chamam ela de borderline TEA, essa menina especificamente que está no 6º ano, mas ela está na educação bilíngue assim há uns 4 anos mais ou menos, ela não começou pequenininha. E aí tem toda uma equipe de speech, como chama? Fonoaudiólogo, nossa, que dificuldade, speech therapist, o fonoaudiólogo, tem o psicólogo, tem a pedagoga, a psicopedagoga, e eles estavam levantando uma hipótese de que, assim, talvez seria melhor, aquela velha história que você também já deve estar cansada de ouvir, talvez fosse melhor ela estar numa escola monolíngue, porque a escola bilíngue puxa demais, quer dizer, mais estímulo é ruim, eles acham que melhora menos estímulo, né? E aí eles estavam falando, não, a gente precisa de um teste para saber se ela entende mais ou menos igual no português e no inglês, mas eles não sabiam dizer direito o que querem. Enfim, eu desenhei um teste meio geral, assim, e interessantemente os problemas que ela tinha em inglês, eles apareciam em uma menor escala no português. Mas assim, a gente não fez medição nem nada, isso foi só para mostrar para eles que não tinha fundamento essa ideia de que uma língua, como ela tem algum problema e tal, a gente não tem literatura substancial que diga para a gente, olha, a criança é bilíngue e está perdendo em relação à monolíngue, porque alguns dos problemas que eles acham que são problemas, as crianças neurotípicas também apresentam. Então, assim, você entende o que eu estou dizendo? Então, por isso que eu fiquei pensando nos speech graphs, porque talvez, e você mostrou um dado aí muito interessante, que tinha uma equivalência na L1 e na L2,
E eu fiquei pensando justamente nesse sentido, que às vezes até para você rule out, né, essa ideia de olha, está atrapalhando, né? Eu já vi alguns casos de criança com TEA que saíram da escola, depois voltaram para a escola porque não conseguiam se desconectar da língua, né? Você sabe que a criança com TEA tem aí algumas preferências por inglês, não sei porquê, mas é por inglês, ainda não se descobriu porquê, mas eu acho que seria muito interessante, então eu fiquei muito interessada no Speech Graphs. Se você quiser comentar alguma dessas coisas, era mais um dado que eu queria trazer. Obrigada, Celo, pela pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma parceria aí, né, para a gente usar o Speech Graphs com essas crianças com TEA também, que eu acho que a gente tem muitas perguntas aí para Sim, Jana, porque é uma escola típica, que toda sala deles tem 2 ou 3 TEAs, em níveis diferentes. A escola tem um departamento para isso, é incrível. Então, acho que, assim, é muito rico para a gente levantar dados. Muito interessante. E o que tu fala é muito verdade, assim, a gente observa no discurso das pessoas que estão também tentando entender a biliteracia, é esse mesmo discurso, e a gente percebe que quando se acha, na maioria das vezes, que vai ter o prejuízo de um por causa do desenvolvimento do outro, é uma pessoa que está vendo a mente daquela criança como se fosse uma versão informação menos competente que uma mente adulta, né? Essas pessoas normalmente veem a mente da criança como um produto inacabado da mente adulta. E não é isso, né? Para muitas questões de aprendizagem, e o Dehaene traz isso muito bem, né, no livro dele, atual agora, o How We Learn, que na verdade... Eu pensei justamente naquela figura, né, do sistema auditivo, né, do processamento auditivo. Porque a mente da criança, na verdade, para muitos aspectos da aprendizagem, a gente está vendo hoje que ela é muito mais eficiente que a mente do adulto, né? Então, essa ideia do déficit de prejudicar tem a ver com você não entender como funciona o cérebro da criança, né? E a potencialidade que ela tem. Porque o que a gente tem visto nesses dados, você falou, e nesses dados que a gente coletou também com as crianças, é que elas dão conta de lidar com os dois sistemas de uma forma muito eficiente. Quem não dá conta é o adulto, e o adulto meio que faz esse julgamento a partir do processamento, né? Ou do custo de energia e atenção que é o pensamento para ele, esse processamento para ele. Então, falta a gente jogar a luz e mostrar que, não, a criança é muito mais eficiente. Mesmo nos seus transtornos, né, nas suas dificuldades, ela é mais eficiente. A gente só precisa encontrar o caminho. Então, eu acho que isso tem a ver também com o que a Indaiá falou sobre o ponto de corte, né? Porque a Indaiá perguntou, qual é o ponto de corte? Como que eu sei que, a partir desse ponto, a criança tem risco de déficit de leitura e, a partir desse ponto, ela não tem? Então, a gente não chegou ainda nesse momento, né? A gente está usando Speech Graphs, assim, para fazer essa descrição, para entender os fenômenos, mas falta agora a gente entender esse lado mais do prognóstico, né, de acompanhar as crianças de uma forma mais longitudinal, para ver exatamente onde está esse ponto de corte. Por enquanto, a gente sabe o quê? Que os grafos são morfologicamente distintos, que eles são estatisticamente confiáveis para distinguir populações, mas a gente ainda não tem pesquisa sobre o ponto de corte. Né? Então, esse aí, quem quiser procurar projeto aí de pesquisa, não falta, né? Como a gente já viu. E aí, eu não sei se ficou faltando alguma coisa que eu não respondi. E a Thelma tem uma pergunta também. Posso? Se quiser falar, Thelma, pode falar. Então, eu fiquei curiosa, Jana, como você falou de aquisição, e você falou de complexidade sintática, e depois o Rafael falou se o Speech Graphs marca, cada nódulo era um nó sintático ou palavra. E eu entendi que não, qualquer palavra ele vai lá e marca como nó sintático. Aí eu fiquei perguntando, por exemplo, as categorias funcionais, preposições, que a gente sabe que a criança, tanto na fala também, ela tem os estágios, né, que ela vai adquirindo essas complexidades, que você chamou de subordinação e tal. Aí eu fiquei me perguntando se vocês fixaram nisso, porque você falou da memória semântica, e aí você relacionou, se eu entendi bem, que quanto maior a conectividade, maior a complexidade sintática ou ao contrário. Eu não sei bem se eu me perdi nessa fala. Aí eu fiquei me perguntando se vocês olharam para a questão oral, porque você disse que não deu tempo
apresentar tudo, e se vocês perceberam também na oralidade, essa possibilidade de, porque a criança vai adquirindo mais categorias sintáticas, ela começa com categorias bem lexicais, depois ela vai ampliando, e aí, provavelmente, quanto mais ela vai ampliando na oralidade, isso também vai acontecer na fala. E aí, a minha curiosidade era exatamente isso, se já tem algum trabalho, alguma pesquisa sobre isso. Muito bom, Thelma. Então, a ideia é justamente essa, né? A gente percebeu que existe uma relação, uma correlação direta. Quanto mais complexidade sintática, né, medida pelas T-units, lá, aquele índice de complexidade, índice de subordinação, quanto maior a complexidade sintática na escrita, a gente só tem esse dado com escrita, na escrita das crianças, maior a conectividade, né, na escrita também. Então, a gente observou que a conectividade acompanha esse desenvolvimento sintático da criança, tanto na L1 quanto na L2. Mas nesse projeto que a gente tem com a Érica Rodrigues, uma questão que surgiu, que eu acho que vai ser bem interessante, primeiro, a gente tem como tirar as stop words, que a gente chama, que são essas palavras funcionais, né, preposições, artigos, a gente tem como tirar da análise de grafos, o que pode ser interessante ou não, a gente vai explorar isso ainda. Mas uma coisa, Thelma, que eu lembrei agora que surgiu na discussão do grupo de pesquisa com a Érica, é, por exemplo, essa questão do artigo, quando a gente for comparar o inglês e o português, né? Porque no português a gente vai ter essa marcação de gênero no artigo. Então, o speech graphs em português, ele marca como um nó diferente, né? A, o, na, no, vai sempre ter essa distinção. Já no inglês, a gente não tem distinção de gênero. Portanto, o speech graph, isso vai mudar a conectividade totalmente. Isso muda a conectividade. Porque uma das palavras que a gente mais recorre é o the em inglês, né? O artigo. Então, no momento que a criança fecha muita conectividade no inglês com the, no português vai se perder, porque ela vai ter o na, o no, né, o a, o, tudo isso. Então, essa é uma questão que a gente quer explorar, que a gente vai ver nos nossos dados, tentar tirar as stop words para ver se tu tirar essa parte funcional, como que fica a conectividade, né? Se você tirar essas diferenças, mas também pode ser interessante deixar as diferenças. E aí, como são adolescentes, Thelma, nesse projeto com a Érica, a gente vai poder ver mais o desenvolvimento. Claro que de uma forma transversal, né? Não vai ser longitudinal, mas a gente vai ter esses dois recortes, as crianças e os adolescentes. Como que se dá nessa linha evolutiva, né, o desenvolvimento da conectividade. Eu fiquei pensando que as crianças contam história desde pequenininhas, né? E aí eu fiquei pensando se é possível comparar, por exemplo, a criança contando história, né, e a criança adquirindo a língua e depois ela em desenvolvimento para ver como que essa conectividade vai se dar na fala, porque na escrita, quando ela entra para a fase da escrita, essa complexidade sintática já se deu. Né? E aí eu fiquei me perguntando como é que é, porque deve haver também uma relação entre a complexidade sintática, né, e na fala, e essa complexidade sintática na escrita. Então, se ela não tiver adquirido essas categorias funcionais, e aí por isso a pergunta do Rafael é interessante, da questão dos nós, a gente vai perceber que ela vai ter uma menor complexidade, né? Então, assim, deve haver uma relação. E aí, quando a Indaiá falou das línguas isolantes, eu fiquei me perguntando como ele marca nós, eu fiquei me perguntando com as línguas polissintéticas, porque aí você vai ter uma palavra, aí você falou do chinês, mas o chinês também é isolante, que não marca função de sujeito, objeto, separadamente. E se você tiver uma língua polissintética, o que é que vai acontecer com o speech graph? Porque provavelmente ele vai marcar, né? Indaiá, não sei como é que ele vai fazer, vai marcar um verbo só, mas porque esse verbo vai estar com tudo conectadinho, e esse seria interessantíssimo ver, né, como é que ficaria. Eu fiquei, assim, viajando, também não conheço o speech graph, não fiquei curiosa como o pessoal, mas é interessante ver, ainda essa história de comparar línguas polissintéticas com línguas isolantes e ver como é que fica. Exatamente. Exato, porque tá implicada a noção de palavra, né, e como definir o que é palavra, a depender da tipologia linguística, né? Então é uma questão de fundo linguística bem interessante também. Um refinamento, né, que está sendo desenvolvido aqui no Instituto Cérebro da Ferramenta é justamente agora colocar pesos diferentes nas arestas, né, que é uma preocupação que a gente já vinha tendo há tempo, porque aí a gente consegue, né, marcar essas diferentes
né, com diferentes pesos, os diferentes sistemas, né, linguísticos que estão ali presentes, de alguma forma. Mas muito interessante, tem muita coisa para ver. Tem, porque, como a Indaiá falou da questão da palavra, você vê a noção de palavra fonológica, a noção de palavra sintática, você vai ter que ter uma implicação, né? E aí, o que eu estava querendo dizer, ignora, esquecer a palavra, é exatamente você tem uma maior complexidade sintática, e você tem uma maior conectividade, na escrita, a gente espera que isso aconteça também na oralidade, né? E aí, de repente, você vê exatamente como é que esse desenvolvimento vai acontecendo. Quanto mais a criança vai avançando na árvore, né? Esses nós funcionais vão aparecendo, maior conectividade você vai percebendo, né? E aí, depois também fica curiosa com a questão do Alzheimer, se essa complexidade sintática também cai, né? Porque eu não lembro se você, entendeu? Porque eu conheço pessoas que tiveram Alzheimer, e eu não, assim, mas aí é muito de ouvido, você não percebe, eu lembro que eu falava com você, não percebe essa falta de conectividade sintática, a pessoa tinha a memória, estava se perdendo, mas a conectividade sintática estava lá, mas isso é de ouvido. Agora, se você medir, né, como é que fica, né, e aí você teria uma relação, por exemplo, do aumento de complexidade na criança, né, com aumento de conectividade, e se você tiver um aumento, um declínio nessa conectividade, provavelmente você vai ter um declínio na complexidade sintática. Porque já que a gente mostrou a relação entre a conectividade na criança com complexidade sintática, a gente não olhou ainda para a complexidade sintática dos idosos. Mas é provável, como eles mostraram um declínio na conectividade, é provável que a nossa hipótese seria de que a gente encontraria também esse declínio na medida de complexidade, mas está aí um dado para a gente explorar. E a gente pode explorar porque tem em diferentes tarefas, né? A gente tem essas 4 tarefas orais que a gente pode tranquilamente explorar a questão da complexidade sintática também ali. É muito bom. Muito bom. Quem é interessado no estudo, depois se você puder enviar, eu agradeço. Claro, eu posso enviar tudo para vocês. Eu acho que para o Rafael eu mandei só o dos sonhos, né? Que ele ficou super curioso. Eu queria, inclusive, perguntar mais sobre esse estudo, sobre os sonhos aqui, mas também acho que vai ser uma nova palestra também, né? Esses estudos aqui do pós-pandemia, né? Ou pandêmicos, como você chamou. Inclusive, a gente é interessante porque esse estudo dos sonhos pandêmicos, a gente começou a coletar em março, bem na deflagração, né, da pandemia, em março do ano passado, coletou março, abril, principalmente assim, até o final de abril do ano passado, de 2020. Então, a gente olhou para a deflagração, né, da pandemia, e aí as questões que estavam mais presentes ali era essa coisa do pânico com a prevenção e com a limpeza, com o contágio, porque não se entendia muito como funcionava. Então, agora a gente está... E obviamente, né, a gente encontrou, assim, corroborou a teoria freudiana dos resíduos diurnos, né, porque a gente encontrou, através dessa latência semântica, a presença de palavras, né, relacionadas semanticamente ao tema pandemia, muito mais expressivamente nos sonhos pandêmicos do que nos anteriores, né? Mas a gente está realizando uma nova coleta agora, um ano depois da pandemia, um ano e pouco, para ver agora, né, que tipo de temática que aparece mais nos sonhos. Se continua sendo essa temática Porque lá no ano passado não aparecia muito morte, porque no início as pessoas ainda não conheciam muitas pessoas que tinham sido afetadas, né? Então, agora a nossa hipótese é que se é resíduo diurno mesmo, agora a gente vai encontrar mais esses marcadores, né, de morte, enfim. Mas uma coisa interessante, Rafael, porque esse dado foi, né, tá meio deprê, mas uma coisa interessante que a gente encontrou é que o ato de escrever o sonhário e de engajar diariamente em pensar, escrever sobre o seu sonho e encontrar pessoas para colaborar, para compartilhar os seus sonhos, a gente usou uma escola de medição de saúde mental, fez com que as pessoas que estavam nesse grupo dos sonhadores teve uma atenuação do seu sofrimento mental, que não eram pessoas que são diagnosticadas, elas não eram pessoas pré-diagnosticadas, eram pessoas mentalmente saudáveis, mas que representaram os controles, um declínio
né, na saúde mental ao longo do início da pandemia, e essas pessoas que participaram do estudo, que fizeram sonhário, que participaram das rodas de discussão de sonhos, elas tiveram uma melhora na sua saúde mental, né? Então, assim, o dado que a gente mais curte, que nesse estudo, que é, né, bem deprimente, mas, assim, o dado legal é que o sonho pode nos ajudar a elaborar as nossas emoções, né? E lidar com esses desafios que a gente tem na vigília, durante o sono, simulando situações para lidar com essa nossa carga emotiva, né? Então, isso eu acho um dado, assim, super legal. Muito Mas aí bom. agora a gente está coletando novamente para, então, comparar, né? Muito bacana. Eu não sabia que vocês estavam coletando de novo agora. Vai ser fantástico, né? Eu, Indaiá e outra amiga temos um grupo, inclusive há 2 semanas eu relatei um sonho para elas e tal, né? Que os meus sonhos eram muito loucos no começo da pandemia. E outra coisa que eu ia perguntar, então vocês pedem para as pessoas fazerem um diário, né? Desses sonhos. Essa é a metodologia, né? E E o se quiser. interessante, Rafael, é que assim, a gente faz esse sonhário, que é o diário que elas têm que fazer, tem todo um protocolo de registro dos sonhos, e a gente criou um grupo no WhatsApp, mas esse grupo o objetivo desse grupo no início era só passar, assim, as dicas de coleta de dados, protocolos, era para ser uma coisa, assim, bem técnica de pesquisa, né? Só que, aos poucos, a gente foi notando, a Natália, o Siddhartha, eu, as pessoas que estavam à frente, assim, desse grupo do WhatsApp, e alimentando e conversando toda hora com os sonhadores, a gente percebeu que eles começaram a ficar mais criativos, as pessoas começaram a colocar contos ali no grupo, baseados nos seus sonhos, desenhos, pinturas, músicas. Então, as pessoas ali, a gente começou a ver um fenômeno emergindo, que era do aumento da criatividade das pessoas. E aí a gente resolveu coletar esse dado também. E aí a gente viu que, né, tem uma relação, elas começaram a ficar mais criativas, porque elas começaram, a partir desse contato com a sua narrativa onírica, se inspirarem mais, e isso foi ajudando elas a ter menos comprometimento de saúde mental. É muito bacana saber que ao contar os sonhos também a gente ajuda a nossa mente e cérebro também a ter menos, né, problemas mentais e cognitivos e tal. E essas pessoas, na verdade, elas acabaram se tornando escritores, né, pelo jeito, porque elas gostaram tanto de fazer o diário que acabaram se estimulando, parece, né? Esse meu último sonho, realmente são diferentes, eu tenho percebido, que eram muito loucos no começo, eram sonhos assim, desconectados, de repente estava num lugar, de repente estava em outro, não tinha ainda essa coisa de máscara. Nos meus últimos sonhos, a máscara já aparece, entendeu? Desses sonhos pandêmicos. E eu não tive Covid, mas o meu último sonho tinha a ver com o fato de eu ter tido Covid e ter ficado internado, e eu estava assim, o sonho era a saída do hospital, olha só, depois que a gente vê todas as pessoas, era a saída do hospital, reencontrando as pessoas e pensando assim, gente, eu não sei quanto tempo eu fiquei lá, entendeu? Coisas desse tipo, bem loucas assim. A Nossa, Indaiá, eu lembro muito dos meus sonhos, não sei o que nossa, acontece. a gente podia ficar até a meia-noite aqui falando de sonhos, hein, Rafael? Ia ser muito bom. Podia, nossa, várias histórias. Do jeito. Ainda bem que eu Ainda posso, escrevi. posso, Eu ia antes de você, passar. só fazer um comentário para o Rafa? O Rafa, era por isso que eu levantei a mão. Tem um Pode livro do Siddhartha, não sei se a Jana falou no começo, o Oráculo Não. da Noite. Eu acho assim, né? É muito interessante esse estudo da Jana, mas eu acho tão legal ler esse livro dele. É um livro recente, acho que é do ano passado, se eu não me engano. Eu ainda não consegui ler, Marcelo. Nossa, pega esse livro para ler, porque assim, eu estou acabando de ler, é sensacional. Você começa a ver o sonho por uma perspectiva assim, totalmente diferente. Você passa a entender muito melhor, eu recomendo. Desculpa ainda, furei a fila. Não, maravilha. É que tu pode fez furar, propaganda você do deixa. livro. Que bom que tu fez propaganda do livro. Realmente, Oráculo da Noite é 2019 e é da Companhia das Letras, e é maravilhoso, porque assim, ele resgata todo esse papel ancestral, né, que o sonho tem, né, da gente preservar essa capacidade e de por que a gente foi perdendo nesse nosso sistema capitalista, como que a gente foi perdendo esse hábito de conversar, de se inspirar, né, no sonho. Então, ele faz uma análise histórica. Então, ao contar a história da ciência, ele conta a história do sonho, das civilizações. Então, é uma aula, assim, em diversos aspectos, né, Célia? É muito legal. Recomendo.
É muito legal, recomendo muito também. Ainda também estava. É, Marcelo, não sei se vou queria falar mais comentar alguma coisa, mas ainda rapidinho. queria falar. Não, Não, não queria não, eu só queria pedir para ainda furar e fazer o comentário do livro, porque tinha a ver com a história do sonho. estava conectado, assim, né? Quebrar o grafo. Exatamente. Não, eu ia comentar uma coisa relacionada à coisa da pandemia, porque nós estamos fazendo um teste de associação de palavras, né, numa pesquisa de complexidade morfológica, com verbos com prefixos. E hoje a gente comentou isso, né, a professora Alina Vilalva e a Gislene, que é lá da Unesp, que um dos verbos é entubar. E a todas as associações semânticas geradas com esse verbo são relacionadas à Covid. Covid, vírus. E isso antes da pandemia seria diferente. Seria hospital, seriam associações semânticas de outro tipo. Mas a gente ficou impressionado, assim, como tem esse fator também, né? A gente está vendo as relações fonéticas, morfológicas, sintáticas e semântico-pragmáticas, mas que tem um fator pragmático forte também, nessa, não é na vigília, não é no sono, mas nessa ativação, né, de associação de palavras no léxico, na morfologia. E achei interessante comentar isso. Muito interessante, Andréa, muito interessante. Esses dias eu até estava vendo um artigo que explorava também a questão do testar positivo, testar negativo, que também foi uma construção sintática que se deu a partir da pandemia. Antes a gente não falava, né, desse jeito. A gente não falava testar positivo, né? Eu testei positivo. E então tem várias mudanças. Muito legal esse estudo de vocês. Muito legal. Mas, Rafael, em relação aos sonhos, tem uma teoria que não está sendo comprovada, que era uma teoria também, assim, de origem freudiana, que era da compensação. A gente achou, e aí a gente aqui no ICE não tem estudo sobre isso, mas tem um estudo que foi publicado recentemente que chama No Man is an Island. E ele mostra isso, que não conseguiram comprovar a hipótese da compensação. Porque se pensou que por causa do isolamento social, a gente ia começar a sonhar mais com festa, com aglomeração, né, para compensar esses efeitos do isolamento social. E não é o que aconteceu, não foi o que eles encontraram. O que eles encontraram foi justamente o contrário, que as pessoas têm sonhado com isolamento. Eu achei interessante esse teu sonho, porque tu sonhou que tu estava com Covid, mas quando tu saiu, tu encontrou um monte de gente, né? Que é um sonho, tu seria um outlier, provavelmente, nesse estudo. Porque tu sonhou com uma espécie de aglomeração, né? Tu usou esse mecanismo compensatório. Era meio assim, nossa, agora já estou livre dessa, né? Então agora já posso, tipo, aglomerar, né? Mas o que eu ia falar também é que se existe diferença entre as pessoas que ficaram muito isoladas e aquelas pessoas que eventualmente não puderam ficar isoladas, né? Provavelmente deve ter isso também se vocês têm isso também nos grupos e tal, né? Sim, provavelmente nesses dados que a gente está coletando agora, provavelmente vai aparecer isso. Tem também o grupo do professor Christian Dunker, lá da USP, que está fazendo bastante pesquisa com sonhos pandêmicos também, a equipe dele tem resultados bem interessantes também que vocês podem... Ele, inclusive, lançou um livro agora já sobre... Isso, esse livro eu conheço também, muito bom. E esse nosso artigo eu posso mandar para vocês, mas ele é de livre acesso, Open Science, na PLOS ONE. Eu ia falar isso, Jana. Se você quiser me mandar, se você puder mandar esses estudos, eu repasso aqui para o pessoal. De repente, a Noeli, que está aqui com a gente, pode enviar para a lista dos inscritos, né? Aqueles que você achar mais interessantes, né? Para a gente colocar. Eu acho que ela tinha até uma pergunta, a Noeli tinha escrito aqui. A Noeli é o Labilink, que aparece aqui no chat também. Ela tinha até falado, aproveitando para perguntar se ela pode colocar o link desse estudo ou do curso na descrição do vídeo que vai para o canal do YouTube. Claro, claro que é pode. o curso que a Natália deu, você falou, né, sobre o Speechcrafts. Sim, sim, pode sim. Os artigos, o curso da Natália, tudo vou mandar para vocês. A Noiri, inclusive, está dizendo aqui que ela quer participar da pesquisa também. Exato, várias pessoas Ótimo. aqui falando sobre os seus sonhos e tudo mais. Maravilha. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta, pessoal, se alguém tem mais alguma coisa para falar, ou se a Janaína gostaria também de falar alguma coisa, porque eu acho que a gente já está aqui indo para o encerramento.
Não, gente, eu só ia agradecer mais uma vez, e eu ia dizer também que o que pode ser interessante, gente, que eu já fiz com outros laboratórios, eu mando os artigos para vocês, aí vocês leem, discutem no laboratório, escolhem um, e depois eu posso voltar para a gente conversar sobre os artigos, se vocês tiverem interesse, depois de vocês terem lido, porque aí é bem interessante. Nossa, Eu aprendo com o feedback de vocês, né, quanto eu posso esclarecer mais alguns pontos. Muito bacana. Ainda aí eu temos um grupo de estudos. Acredito que o Marcelo também tem, né? A Thelma, podemos de repente ler e depois fazemos um grande grupo de estudos para falar, né? Isso aí, estou à Isso vai ser disposição. muito bacana. Super interessante mesmo. Ia ser uma ótima oportunidade para fazer um encontro intergrupo de estudos, né? Exatamente. Porque muito olha, bom. gente, o que eu tenho aprendido é que não existe tema ou ferramenta mais democrática e agregadora que o Speech Graphs. No último, a Natália já deu 2 summer schools aqui, summer courses de Speech Graphs aqui no Instituto do Cérebro, antes da pandemia. E, assim, a gente teve participantes de vários países, e desde advogados, pessoas da comunicação, linguistas, médicos. Então, assim, cada um com o seu projeto usando a ferramenta. Então, não tem coisa mais interface que o Speech Graphs. Muito bom. Ele me lembrou assim. muito a ideia dos N-gramas também, dos N-grams, né, da linguística computacional, de como olhar para isso como cadeia. Nossa, muito interessante mesmo. E a gente podia marcar de fazer a leitura dos artigos sobre o Speech Graph mesmo, para a gente até poder explorar mais essas questões linguísticas que a gente ficou. Isso, e a ferramenta é gratuita, tá, gente? Ela tá no site, tá disponível no site do Instituto do Cérebro, aqui de Natal, super user-friendly, ela é muito leve, muito fácil de usar, intuitiva. Se vocês começarem a explorar com a ferramenta e tiverem dúvidas, podem me contatar, que às vezes, né, eu posso resolver alguma coisa pontual para vocês poderem explorar também, jogarem os textos de vocês lá e começarem a brincar. Muito bom, muito bom. Agradeço, então, mais uma vez, Janaína, a sua presença, a sua simpatia, a sua disposição. Nós falamos, essa palestra está marcada há tanto tempo, como você falou, né, desde o final do ano passado, mas, felizmente, estamos todos aqui, sobrevivemos essa metade do ano, né, podemos estar aqui reunidos e te ouvir falar, foi muito bom. Sempre já tinha ouvido falar sobre você, então só todas as expectativas assim foram contempladas, né? Muito bom. Não sei se a Indaiá quer falar alguma coisa ou se alguém mais tem que falar. Eu só quero agradecer e dizer que ainda temos para finalizar esse primeiro semestre aqui das séries do LabLink de Neurociência e Linguagem. A gente ainda vai ter mais uma palestra com a professora Aniela Improta, da UFRJ, e depois nós vamos lançar uma nova série para o segundo semestre, depois a partir de agosto, e aí vocês vão ficar sabendo também. Se inscrevam no nosso Instagram, no nosso YouTube, e também entrem no site, lá tem alguns materiais também dos nossos alunos, das nossas pesquisas, tá bem? É isso, então. Uma boa noite. Parabéns pelo trabalho do laboratório, sucesso, vida longa ao LabLink, e estamos em contato, que seja o primeiro contato de muitos. Também esperamos, Obrigada. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau, e boa noite a todos e a todas. Obrigada, tchau, obrigada, Janaína, prazer te conhecer. Prazer em conhecer. Boa noite. Tá aqui no dia, Daniela, viu? Me chamem. Com certeza, com certeza.